Pessoal, já grifaram as partes principais de cada cientista, no caso de Lamarck e de Darwin, né? Voltando aqui a eles, eu grifei a parte principal de cada um. Lamarck prestou serviço de chamar a atenção para a probabilidade de todas as mudanças no mundo orgânico, assim como no mundo inorgânico, serem resultado de leis e não de uma interposição milagrosa. Lamarck, ele vivia estudando o comportamento dos seres. Ele vivia estudando a modificação desse comportamento e até que ele chegou a algumas conclusões, em que ele criou duas leis. A lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Essa lei do uso e desuso, a gente viu nas aulas passadas, que acaba falando sobre eles. Teve questão de prova, que foi sobre Lamarck. A lei do uso e desuso, o exemplo que eu dou é o da girafa, em que ele dizia que girafas tinham o pescoço longo porque se alimentavam na copa das árvores e para isso precisava esticar o pescoço. Já Darwin não diz isso. Darwin diz que existem espécies diferentes, que realmente é verdade. Algumas girafas têm o pescoço curto e outras têm o pescoço longo. Às vezes havia escassez de alimento no chão. E as girafas de pescoço longo tinham uma vantagem. Quem tivesse pescoço longo ia sobreviver porque ia comer as folhas da copa da árvore. Quem tivesse pescoço curto e não tivesse aquela alimentação no chão, né? O que era que ia acontecer? Teria que mudar de habitat ou senão morrer. Então, a lei do uso e desuso de Lamarck, ele quer dizer que o animal utiliza aquele membro se for necessário. Se não for, fica inútil. E isso não é verdade. Lamarck criou outra lei, a lei da herança dos caracteres adquiridos. Um exemplo que eu dou e o que tem no livro aí é o seguinte: um rato, por acidente, perdeu o rabo. Foi cortado, decepado. Seu filho, sua prole, também vai nascer sem um rabo. E isso não é verdade, né? Porque a nossa herança, ela não é adquirida, ela já vem geneticamente construída, já vem de dentro da gente, certo? Então, a lei da herança dos caracteres adquiridos, Lamarck quer dizer que aquele membro que não for utilizado, ele fica inútil. E também ele quer dizer que, se porventura um acidente, você perdeu um membro, né? Cortou um dedo, sua prole, sua perpetuação da espécie também vai nascer sem. E isso não é verdade. Aí a gente vai para Darwin. Darwin foi um cientista que foi convidado a navegar por 3 anos nas ilhas, do arquipélago de ilhas, do norte da América, se não me engano, para estudar o comportamento das espécies. E ele acabou ficando por 5 anos lá, até que lançou o seu livro A Origem das Espécies. Darwin é o pai da seleção natural. Aí ele torna a dizer que girafas não se alimentam da copa das árvores porque esticam o pescoço, mas porque existem girafas de espécies de pescoço curto e girafas de espécies de pescoço longo. Cada uma vai se adaptar ao seu ambiente, certo? E o que era que ele queria dizer? Que aquelas girafas que tinham o pescoço longo e em escassez de alimento, elas tinham mais vantagem, certo? Na página 74, essa partezinha aqui de verde, ó, esse box, tem uma parte importante sobre Darwin, que diz o seguinte: provavelmente uma população de girafas, que foi o que eu acabei de explicar, alguns indivíduos possuem o pescoço longo e outros pescoço curto. Diante disso, aqueles de pescoço longo tinham maior chance de sobreviver, pois podiam melhor se alimentar nas ocasiões em que havia escassez de alimento próximo ao solo, uma vez que ficava mais fácil para os pescoços longos